Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 23 da nossa série do Sermão da Montanha. A gente está no capítulo 6 de Mateus, então já vai abrindo lá Mateus capítulo 6. Está sendo uma baita jornada, um dos sermões mais importantes, que tem quebrado, como a gente fala, todo episódio, o nosso evangeliquez. Acreditamos que também possa estar incomodando, pode estar te roncando as tripas aí na tua casa, onde tu tá escutando a gente. E esse é não é o nosso objetivo, mas é uma consequência de quem abre a Bíblia e vê o que o texto está dizendo. A gente tem muitos princípios que a gente acha que é legal, acha que é de Jesus, que na verdade é coisa da nossa cabeça, com invenção do que aquilo que a gente escuta. A gente não está inventando nada de novo, a gente só está lendo o texto e vê o que ele diz, vê a Bíblia explicando a Bíblia e a ponta da mesa de vocês para essa missão junto com a gente. Já te inscreve aqui no canal, deixa um comentário, conta uma história, alguma coisa, o que tu achou, o que tu lembrou, algum outro texto. Participa da resenha com a gente. Quando a gente fala ponta na mesa de vocês, a gente está aberto a dialogar, o pessoal tem comentado e tem ajudado bastante. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o famoso likezinho também, isso tudo ajuda a gente não a ficar mais famoso, mas colocar a Bíblia, né, que é o que a gente passa lendo aqui, em evidência. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Zeca, já falei pra caramba, dá o Meu teu amigo oi. Jadeco, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que hora do dia vocês estão nos assistindo ou ouvindo. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio de gravação, à nossa mesa de resenha, de conversa. Ah, cara, o Sermão da Montanha é tri, né? Muito. Agora tu falou aí pode estar incomodando alguém, eu até não te contei. Ah, ao vivo vamos ficar sabendo. Ao vivo, alguém assistiu o nosso último episódio falando sobre oração do Pai Nosso. Aham, lá vem. Aí, uma criança, cara, botou pra assistir na frente do pai. Bi! E é o caso que eu te falei, que na igreja deles, parte da liturgia é orar o Pai Nosso Orar o no Pai final. Nosso. E o episódio já começa com a gente dizendo, não Bi! pode rezar o Pai Nosso. Aí disse que ela virou pro pai dela, tá aí, pai. Lá na igreja a gente reza o Pai Nosso, agora o tio Zeca tá dizendo que não pode agora. Aí eu perguntei, tá, mas assistiram até o final? Não, a gente só viu até aí. E eu, não, no episódio a gente explica tudo, Explica. a gente ainda pondera exatamente essa questão da questão da liturgia, mas, cara, até a criança já tá se doendo. Já tá doendo. Então, cara, nossa ideia é essa. Hoje a gente vai seguir, a gente terminou então, no último episódio, na última parte, a oração do Pai Nosso, a gente terminou falando sobre perdão, e hoje a gente já começa em outro assunto. Já vale a gente adiantar, né? Que na Bíblia comum vai ter várias subdivisões, mas por assunto só tem duas divisões. Então não tem todas essas uma, duas, três, quatro, cinco. Não. Sim. Essas cinco, na verdade, são só duas. Textos que muitas vezes a gente ouve ou a gente usa eles avulso, desconectado. Quando a gente lê, e a gente vai fazer esse exercício hoje, por isso a nossa insistência e a ênfase de que vocês peguem a Bíblia, que vocês estejam com a Bíblia aberta. Eu, como de costume, estou com a King James, o Jader está com a NA, a RA está ali, e se a gente precisar de outra versão, está à disposição também. Não importa qual seja a tua versão, o que importa é que a Bíblia esteja aberta na ponta da mesa com a gente, tomando água, café, suco, qualquer coisa. Vocês são bem-vindos. Todo comentário nos ajuda e, claro, a Bíblia ela está em evidência e ela é o personagem mais importante desse podcast. Não sou eu, não é o Jada, Boa. é a Bíblia, é o que o texto sagrado diz. Sim, para nós o texto é sagrado e por isso a gente gasta tanto tempo preparando, gravando, fazendo pós-produção, tudo isso envolve tempo. E, cara, a gente está feliz de estar fazendo isso para a glória de Deus, não para nós. Se a gente ficar famoso, tri, se o Pix cair, mais tri ainda, mas não é o objetivo. O objetivo é que a Bíblia seja evidenciada e por isso a gente vai dar uma boa viajada hoje, vai ter bastante coisa para a gente ler. Excelente. Então vamos ao personagem principal, né? Fazer uma recapitulação rápida, né? No capítulo 6. Então Jesus começa falando sobre a pessoa, né, que dá esmola
com o intuito de ser vista, né? E Jesus reprova, obviamente, essa atitude, né? Não é o da esmola, obviamente, que ele está condenando. Não tem um problema de alguém saber que tu está fazendo uma boa obra, mas fazer com a intenção errada, esse é o problema, né? Então, como a gente não consegue julgar muitas vezes a intenção do próximo, é difícil julgar a intenção do próximo, é algo perigoso, né? É um alerta para a gente sondar o nosso próprio coração, né? Para a gente avaliar as nossas próprias intenções para ver o que a gente está fazendo. Óbvio que algumas obras mostram muito da intenção, né? O famoso Sim. tirar selfie entregando cesta básica na vila, né? Que a gente conversou. Não é legal, gente. Não é legal. Assiste aí os episódios atrás, a gente... Acho que no 22 a gente começou... 22.1, acho que a gente parte fala 1, a disso. gente começou falando sobre isso. Isso aí. Depois ele vai falar, se eu não tô mal de cabeça, da oração, né? Então, a gente, no mesmo sentido, e sempre, né, a gente tem que entender que o público de Jesus é o público judeu. Então, ele estava batendo muito na atitude que muitos fariseus tinham, que era orar no canto das praças, para serem vistos pelos outros, né? Então, mais uma vez, o problema não é orar, o problema é na intenção como eu estou fazendo isso, né? E Jesus fala, entra no teu quarto e ora em secreto, que ali o teu pai que vem em secreto te recompensará. As pessoas que buscam a recompensa, a glória humana, elas vão ter a recompensa e a glória humana, né? Jesus vai falar, tanto na oração quanto nas obras de justiça. E as pessoas que buscam fazer com a intenção certa vão ser recompensadas por Deus, que vê todas as coisas, inclusive a nossa intenção. Depois disso, ele vai chegar, então, depois da oração do Pai Nosso, né? A gente estava comentando esse caso que o Zeca contou essa hora no começo, que ela não é uma oração para ser repetida meramente, né? Não foi com esse intuito, não que haja, não tem problema orar citando, mas citar repetidamente não foi para isso que Jesus nos ensinou, né? Mas que ela é um modelo, né? De reconhecer quem Deus é, a posição dele, né? Santificado seja o teu nome, o reino e a vontade dele sendo colocado na nossa vida, né? E aí ele começa depois disso só as petições e a questão do perdão, né? Então, se quer mais detalhes sobre isso, a gente vai lá. E logo depois da questão da oração, a gente entra nesse texto sobre o jejum. Faltou alguma coisa do recap que tu queira destacar? É isso aí. Eu tava procurando um negocinho que eu li, achei bonitinho, mas eu não achei na minha letra aqui. Depois, se lembrar, a gente troca essa ideia, mas é isso aí. Boa. Então, a gente vai começar Mateus 6, a partir do versículo 16. Eu vou começar lendo aqui do 16 até o 18 e a gente vai conversando um pouquinho. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas. Por quê? Desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. É legal que Jesus ele vai falar quando vocês jejuarem, né? Isso já começa dizendo que não é uma coisa da lei. Jesus tem essa expectativa que aqueles que querem seguir a ele jejuem. Então, quando jejuarem, quando orarem, né? Se o orarem serve, quando orarem, né? O jejuar também serve. Então, acho que o primeiro motivo, e o jejum ele é uma doutrina muito desprezada, às vezes, de forma geral, sabe? É como algo secundário, algo não tão importante. Mas, na verdade, a gente vai ver Jesus jejuando, né? E depois, quando acusaram ele de comilão, beberrão, ele falou, olha, os meus discípulos ainda não jejuam, porque o noivo ainda está com eles. Mas quando o noivo lhes for tirado, esse é o texto que eu estou olhando aqui, ó. Eu não sabia porque estava anotado, é obviamente por isso. Mateus 9:14, tá? Então chegaram os discípulos de João Batista e perguntaram a Jesus: por que jejuamos nós
e também os fariseus jejuam, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. Ou seja, até aqui não há relato dos discípulos jejuando. Aham. E Jesus vai responder no verso 15, Mateus capítulo 9, verso 14 e agora o 15. Então Jesus respondeu, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Aqui a gente já tem que entender toda a questão cultural e como é um casamento judaico, que é totalmente diferente do nosso. Sim. Então, o noivo, o amigo do noivo, a noiva, toda a posição, qual é a palavra? Litúrgica? Cerimonial. Não, cerimonial. Bom, toda a posição cerimonial de um casamento judaico é muito diferente da nossa. Sim. E Jesus usa essa expressão. Então, enquanto os amigos do noivo estão com o noivo, que é o centro do casamento judaico, é o noivo e não a noiva, cara, eles não vão ficar de luto, eles não vão ficar tristes. Eles estão felizes, eles estão bebendo, eles estão se alegrando, comemorando com o noivo. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele conclui dizendo, dias virão quando o noivo lhe será tirado, e isso tudo é uma alegoria, uma parábola sobre si, sobre ele mesmo e os seus discípulos, e neste dia, a partir de então, eles jejuarão. A resposta de Jesus é o seguinte, enquanto eu estou com eles, eles não têm que jejuar. Sim. Mas vai chegar um momento em que eu vou ser tirado deles, eu vou ser tirado dos meus discípulos, eu vou ser tirado do meio dos 12, ou dos 120, seja lá o número que tu queira usar, e a partir daí eles vão jejuar. Então isso é muito importante a gente frisar. Eu até fiquei com isso na cabeça e fui pesquisar depois, porque qual foi a parte? Alguma parte anterior aí, eu falei isso. Não, porque Jesus não jejuava. E eu fiquei com isso na cabeça. Cara, mas Jesus não jejuava. E aí tu até... Não, mas ele jejuou. Sim. E pesquisando textualmente, realmente, só existe um texto que fale que Jesus jejuou. É óbvio, gente, que Jesus, como judeu, cumpria os cerimoniais de jejum das festas específicas. Isso é óbvio, é sem dúvida. Mas não existe texto que diga Jesus estava jejuando. Não tem. E aqui perguntam por quê. Cara, por que os seus discípulos não jejuam? Sim. Nós, discípulos de João Batista, jejuamos. Os fariseus jejuam toda hora. Por que os teus discípulos não jejuam? Jesus diz, porque eu ainda estou com eles. Quando eu for tirado, eles jejuarão. E tem um outro texto que eu anotei aqui que eu não lembro o que diz. Vamos ver lá. Vamos lá. Mateus 17, 21. Isso nem vale a pena a gente ler. Não vale? Deixa pra lá. Não lê. Agora o pessoal vai querer ler só de... Se tu lê, diz no comentário. Eu li. Boa. Isso aí. Então, dá pra ver que, de forma alguma, a leitura bíblica manda desprezar o jejum ou tornar como algo secundário. Né? Claro, precisa haver um entendimento certo da coisa. Sim. Né? O pessoal primeiro precisa saber o que é jejum, qual que é a diferença de voto e jejum. Isso é um conceito que muitas vezes é confundido, né? E a intenção, obviamente, conta muito, que é o que Jesus vai bater, né? Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. A King James retoma aquela palavrinha capciosa lá dos primeiros versos. Desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Sim. E o ponto é, cara, mais uma vez a intenção. Né? Aí o cara não... Mais uma vez, eu acho que não tem problema as pessoas saberem quando tu tá jejuando. Mas o problema é tu querer ser visto. O problema é tu querer fazer propaganda do teu jejum. A não ser em casos daqui a pouco que muito específicos que Deus pode comentar para tu incentivar alguém, né? Tu comentar de, pô, vamos fazer jejum por tal coisa, né? E reunir um pessoal para fazer isso. Mas o lance da intenção de ser visto ou não, né? Vale a gente talvez explicar e exemplificar, né? Para nós isso é papo de, cara, um papo de boteco, é só uma introdução rasa, extremamente rasa. Talvez tu não participe de nada de igreja e tu não tá nem entendendo. Boa. E talvez tu goste do nosso conteúdo, só Deus sabe o porquê. Só pode ser pela Bíblia, que olha. E talvez tu não tá nem entendendo, tá, mas por que fazer jejum é aparecer? Porque existe uma
aparência de falsa espiritualidade. Sim. Então, essa intenção que Jesus está citando no texto de querer se mostrar pressupõe isso, pressupõe que o cara que jejua muito, esse cara é muito espiritual, Sim. esse cara é muito consagrado, esse cara é muito poderoso no mundo espiritual. E nem sempre. E o texto está deixando isso evidente. Quando jejuares, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas. De quem tu acha que Jesus está falando? A gente já trocou essa ideia Fariseus. aqui. Ele está citando diretamente os fariseus e os sacerdotes e todos aqueles que eram responsáveis pela religião judaica, mas viviam ela apenas de aparência ou apenas dentro da tradição rabínica e não do espírito da lei, que a gente já trocou essa ideia também. Jesus vai dizer no verso 17: Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Traduzindo para o nosso Brasil, para o nosso dia, cara, acordou, toma o teu banho, lava a tua cara, escova teus dentes, sabe? Vive o teu dia normal, com uma boa aparência, sem querer mostrar para os outros que tu tá fazendo jejum para ter essa falsa espiritualidade. Ah, como, pô, o Jader jejua pra caramba. Cara, não. Tu não existe necessidade dessa aparência. Talvez para ti que não participe de nada de igreja é necessário esse comentário, né? Senão a pessoa fica, mas o que esses caras estão falando? Não tem nada a ver. E tu estava comentando, eu lembrei de uma palavra que o texto de Mateus 9 que tu leu aí, ele fala aqui no 14, porque nós os fariseus jejuamos muitas vezes. Tinha essa questão muito do rito, né? Vai ver muito contagem de vezes, sabe? Como se fosse um score de santidade, sabe? Uma pontuação de santidade. Então, esse é o ponto, sabe? O problema, obviamente, não está no jejum, e eu acho que a gente até pode pular para o texto de Isaías 58, que ele vai falar sobre o jejum que Deus espera. É bom demais. Que na verdade, Deus espera, sim, que a gente jejue. O jejum tem uma função importante. Talvez um dia até a gente possa conversar mais no detalhe. Pesquisa isso, vai ler. Tem bons materiais no YouTube aí, se garimpar direitinho. Mas é algo importante, tão importante quanto a oração, tão importante quanto... Cara, não adianta a gente jejuar e, né, fazer que nem eles só pelo rito religioso, mas junto de outras coisas pode nos aproximar de Deus, né? Tem a intenção de nos deixar mais próximos de Deus. Mas vamos ler aqui. Isaías 58, e a gente vai ler do 1 até o 7. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça sobre o junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão e deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados e vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, eu estava dando uma lida nesse texto e ele não é um texto tão fácil de ler, né? Ainda que não seja difícil, né? Ele usa ironia, né? Ele usa sarcasmo pra caramba, né? A King James facilita bastante a compreensão do texto, mas não vamos repetir porque é uma leitura extensa. Mas, cara, a King James deixa
muito. Olha só o verso 2. Ah, Pois ainda assim, ou seja, mesmo na situação de um povo que abandonou, de um povo que se entregou à própria transgressão e que está em pecado, ainda assim, este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles e perguntam: por que jejuamos regularmente e tu não reparas? É muito interessante porque no texto o sarcasmo está aí, a King James facilita muito para a facilita gente bastante. entender, e fica evidente a questão da intenção, de que Isaías não é um problema da época de Jesus, não, isso já era um problema grave, talvez crônico de Israel, de querer viver uma religião aparente, uma religião meramente externa. E Aham. não é disso que Jesus está falando, não é de religião meramente externa. Tem um outro verso aqui que tu estava lendo e eu disse, caramba, isso é bom demais. Verso 4, ora, o motivo é, o fato de Deus não ouvi-los, né? O Aham. motivo é que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, Sim. brigas violentas com socos e brutalidades. Não é possível que vocês continuem a jejuar deste modo e ainda esperam que a vossa voz venha a ser ouvida dos altos céus. Vou pular o 5. Pois o jejum que eu desejo é que liberte as amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo julgo. Ora, partilhe o teu alimento com o faminto, abrigue o pobre desamparado, vista o nu sem teto e em contraste e não recuse a tua ajuda ao próximo. Quando, verso 8, não está para a gente ler, mas pode concluir. Quando fizeres assim, quando a gente trocar, quando Israel, né? Isaías está Uhum. falando ao povo de Israel, Sim. mas o que Jesus diz está diretamente ligado a isso, e Jesus não fala só para Israel, Jesus fala para nós que cremos nele. Amém. Quando a gente trocar essa cabeça do cara que é meramente religioso de aparência externa para o cara que vive o que é o verdadeiro jejum, quando isso Sim. acontecer, o que, que vai acontecer? Então a tua luz resplandecerá como alvorada. O que, que Jesus disse? No capítulo 5, verso 16 e 17, vocês são o sal da terra e o que? A A luz do luz mundo. do mundo. Cara, não tem como a gente fugir dessas conexões, Sim. não tem como a gente fugir dessas coisas. Sim. Então, o grande ponto do que Jesus está falando e do que Isaías está falando sobre o jejum é esse. Não pode ser rito, não pode ser meramente por conta de festividade, se eu não me engano é Yom Kippur, que é a festa que começa até na história de Esther, né? Acho que é. São 3 dias de jejum, todos os anos os judeus fazem, 3 dias de jejum, tem outras festas com mais tempo de jejum, até se eu não me engano, mas cara, não é só sobre isso. Eu li uma frase de um comentarista que ele bem bonita, óbvio que eu não lembro, mas ele está falando sobre isso. Jejum não é a mera abstinência de alimento para parecer espiritual. Jejum é levar o corpo ao limite da sua necessidade para que fique evidente que a glória, a graça, a bondade, as coisas vêm de Deus. Uhum. É o lance do vaso de barro, que Paulo vai falar, né? Sim. Não tem a ver comigo, não tem a ver com Jader, não tem a ver com nenhum de vocês. Tudo o que acontece da parte de Deus é por conta daquilo que Deus depositou em nós, Sim. não por nós. Paulo vai usar esse exemplo. Nós somos só Um vaso vaso de de barro. barro. Para que serve um vaso de barro? Cara, para ser usado e quando quebrar, compra outro, não dá nada. Exato. É muito legal esse sarcasmo que Isaías usa. Cara, acaba com. Acaba. E o elo que tem com o sermão de Jesus, além do elo óbvio por se tratar Uhum, do mesmo assunto, mas quando toca de novo no assunto, né? Quando Jesus toca de novo no assunto, é da mesma coisa uhum, que Isaías estava tocando, é a intenção do jejum. O problema deles não é fazer jejum, o problema deles é a intenção ou a hipocrisia uhum. com que eles levavam o jejum. Então, vai fazer jejum, pô, cara, tu trabalhar serviço braçal de jejum, Uhum.
Cara, é brabo. E o que Uhum. eles faziam? Uhum. Botava a galera pra trabalhar. Uhum. Ele, não, vou fazer o que? Vou decretar aqui jejum na minha fazenda ali, que é o que o pessoal tinha na época, né, Uhum. na minha casa. E aí os caras tinham que estar lá carregando coisa e fazendo força Uhum. e de em jejum. Uhum. Acredito que esse seja também O ponto. o ponto, Sim. né? Como é que tá o verso 5? Ah, tu já saiu de Já lá? saí, mas posso Poxa. voltar. Aí, ó, Olha tá aí. aí. Ô, Glória. O 5 aqui, ó. 58,5. Como é que tá? Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline sua cabeça como o junco e estando debaixo de si o pano de saco de cinza? Ele fala se humilhe. A King James traduz da seguinte forma: porventura foi esse o jejum que eu idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça. Olha a questão da mera aparência, né? Aparência. Pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinza em sinal de grande lamento? Ora, é isso que vocês chamam de jejum? É isso que vocês chamam de dia agradável ao Senhor? Não, nada disso. O jejum que deseja é este. E aí ele vai falar de novo. E vou repetir de novo, vou pontuar, porque isso Uhum. vai nos favorecer lá naquele verso que a gente estava trocando ideia antes de gravar, tá? Aham. O jejum que deseja é este, que vocês libertem as amarras da malignidade e da justiça, que vocês desfaçam as ataduras da opressão, que vocês ponham em liberdade os oprimidos que estão presos, e que vocês despedacem o jugo. Ora, o verdadeiro jejum é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto que vocês encontraram e não recusar ajuda ao teu próximo. Cara, isso é jejum. Uhum. Outro dia alguém me perguntou para minha esposa, perguntou para Gabi. Ah, pergunta para o Zeca aí que texto bíblico fala sobre jejum. Na hora. Cara, Isaías 58. Sim. Sim. Isaías 58. Só que eu sei, conhecendo a pessoa que perguntou, que a cabeça dela entende jejum como outra coisa. Uhum. Porque é uma cabeça que está dentro de um evangeliquez muito mais exacerbado do que o que a gente está acostumado. Uhum. Então, com certeza, fazer essa leitura aqui deve ter, caramba, não, mas isso aqui não tem nada a ver, o Zeca rateou. Sim. Só que isso é o que tem tudo a ver com jejum. Uhum. Vou deixar pra ti, vai. Pô, achei que agora que ia ficar bom. Mas... Calma. Cara, deixa eu ver aqui na Viva, como é. Eu não vi esse texto na Viva. Boa. Deve ser trimassa. E o que é legal também a gente destacar enquanto tu abre aí? Ele fala muito, agora criticando a aparência, né? Uhum. Desde o texto lá, falando da aparência. E, na verdade, em vez do externo, o jejum precisa ser algo interno, né? Que a gente vai ver. Mas como é que tá aí na Viva o Isaías 58? Nova Bíblia Viva é uma versão que a gente gosta de trazer porque ela é bem prática. Eu já vi o comecinho, achei engraçado. Vai. Ai, ai. Eu vou ler do 1 pra frente, tá? Tá. Grite bem alto. Tão alto quanto uma trombeta. Anuncie ao meu povo Israel todos os seus pecados. Para que eles fingem ser tão religiosos? Eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e têm prazer em participar dos atos religiosos do templo e ainda reclamam. Nós jejuamos e o Senhor nem notou. Fizemos tanta penitência e o Senhor nem deu importância. Eu vou lhes explicar que é que mesmo no dia do jejum vocês pensam em ganhar mais e mais dinheiro. É porque vocês maltratam e exploram seus empregados. Que adianta ficar jejuando se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Com um jejum desses, eu nunca responderia às orações que vocês me fazem. Será que o que eu quero é apenas isso? Fazer penitência, andar curvado como um bambu ao vento? Vestir-se de pano de saco e sentar-se sobre cinzas? Vocês chamam isso de jejum que agrada ao Senhor? Não. Tudo externo. Verso 6. O jejum que eu quero ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados. Não maltratem os seus servos. Perdoem as dívidas dos que não podem pagar. Não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu quero que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus e não se escondam de quem precisa de ajuda. Se, verso 8, vocês fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol,
Ele vai curar todos vocês num instante. A sua piedade vai servir como proteção para os seus passos. E atrás de vocês, a glória do Senhor os protegerá. Boa, hein? Muito boa. Bíblia Viva é boa demais, né, É cara? bom. A gente recomenda, gente. A gente sabe que tem alguns textos que são um pouco mais difíceis de ler, Sim, até porque a gente não tem a cultura de ler no Brasil, né? sim. Então, Nova Bíblia Viva é um aplicativo gratuito ali, Play Store, deve ter na Apple Store também. Deve ter. Tem alguns aplicativos que tu consegue baixar várias versões. Eu uso a JFA offline, então ela funciona também sem internet. Eu consigo baixar as versões que eu quero, inclusive essa NBV, que é a Nova Bíblia Viva. E também em várias livrarias tem, e não é cara, tá? Não é uma Bíblia cara. Não é. A Bíblia comum, acho que a última vez que eu vi, 27, 28 reais. Então, sim, bem tranquila, como ter um de apoio, né? e se Bem comprar bom. na internet, mais barato ainda. Se usar o nosso link da Shopee, Não tem. Ainda não, mas olha. Ah, meu Deus do céu, cara. Mas vamos lá. Então a gente está falando da intenção do jejum, né? Então Isaías ele vai bater duramente naquele povo porque eles olhavam para as coisas externas do jejum. Eles se vangloriavam, eles se preocupavam com as coisas externas. Sentar em cinzas, botar uma roupa velha, ficar ali com o semblante desfalecido. E a gente tem um texto de Joel que vai corroborar com o outro lado da coisa que a gente tem que ver, que na verdade é o que Jesus vem fazendo no Sermão do Monte inteiro. Olhar para dentro de nós. Né? Joel, livro de Joel, no capítulo 2, do 12 ao 15. Eu vou ler aqui para a gente e a gente conversa um pouco sobre isso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará para mudará de ideia e, ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum e convoquem uma reunião solene. Ele vai falar uma frase muito legal, né? Rasguem o coração, né? Obviamente ele não está falando literal, né? Ele está usando uma figura de linguagem. O judeu tinha o entendimento que o coração é o lugar das emoções, né? Muitas vezes do intelecto, da vontade, né? Não está falando a gente sabe que não é o coração literal que o órgão que está bombeando sangue, Sim. mas o ponto ele está falando de algo interno, né? Rasguem o coração, se arrependam de verdade, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso, ele é compassivo, ele tardio se irá em grande misericórdia. Essa é a intenção certa do jejum, né? E Joel já vai fazer a contraposição direto, né? Dilacerai o vosso coração e não somente as vossas vestes. Sim. Para nós parece loucura, para ti que talvez não tenha o contato com o texto bíblico do Antigo Testamento, seja estranho. Mas qual é o costume que Joel está criticando aqui e que Deus está levantando? Que em momentos de angústia, em momentos de humilhação, um dos sinais que os judeus usavam para se humilhar era rasgar a roupa. Então, uma túnica, uma peça inteira de pano, pegava aqui e rasgava uma parte. Então, se alguém estava andando com roupa rasgada, cara, esse alguém está de luto, esse alguém está se humilhando, esse alguém está se expondo assim porque está passando por algo difícil. O que Joel diz é muito forte, e para o judeu é muito forte. Ele diz o seguinte: convertam-se a mim. Cara, um judeu ouvir Deus, que é o Deus deles, o Deus dos judeus, dizendo que eles precisam se converter, cara, tem coisa muito errada com o povo do judeu. Sim. E o que é esse se converter? É voltar-se para o Senhor. Algumas outras versões vão usar voltem-se para mim. Isso denuncia que o povo de Israel estava muito longe de Deus. Sim. E não só longe, mas olhando para o outro lado e caminhando para o outro lado. E achando que estava perto. E achando que estava perto, como a gente leu lá em Isaías. E aí Deus vai dizer, cara, voltem para mim, convertam-se, arrependam-se e voltem para mim. Não apenas na aparência, de novo, né? Sim. A gente vai voltar a esse ponto. Não é meramente externo.
Ainda que, vamos conectar com o que Isaías fala, o jejum, ele tem aspecto externo, Sim. mas o que Jesus está falando não é do aspecto meramente externo, mas sim do aspecto cerimonial. Sim. Então, não é sobre, não, é tudo interior. Não, ele é exterior, e a gente leu isso 4 vezes lá em Isaías. Então, o jejum que Deus espera, ele vai resultar em coisas exteriores, como cuidar do órfão, Sim. cuidar da viúva, dar comida para quem tem fome, dar roupa para quem está nu. Não oprimir o empregado. Tudo isso é externo, não oprimir o empregado, perdoar a dívida de quem está te devendo, tudo isso é externo, porém não é cerimonial, não é religioso. Parte de dentro. Parte de dentro, externa, mas não é meramente cerimonial. O ponto é que Israel chegou num nível onde o jejum era meramente cerimonial. Onde jejum era, vamos voltar lá para o início da nossa conversa, jejum era meramente status de espiritualidade. Sim. Medidor de nível de espiritualidade. Não tinha uma lei que... Eu posso estar falando uma bobagem grande, aí tu me ajuda a lembrar. Mas eu acho que tinha uma lei que a cada 7 anos ou a cada 49 anos uma dívida deveria ser perdoada, que era o ano do jubileu. O ano do jubileu. Não tinha uma lei Sim. que a X tempo deveriam ser perdoadas as dívidas, A cada 50 anos era considerado o ano do jubileu, o ano do perdão. As dívidas eram canceladas, escravos eram soltos. Sim. Até para quem... Eu não sei se tu anda no TikTok, eu tenho andado. É terrível, não é um território que tu deva andar, mas é curioso, cara. Tem um movimento muito forte dentro da plataforma TikTok de ateus querendo refutar texto bíblico. É bem curioso. E aí eles ficam pegando essas coisas. Não, porque o Antigo Testamento é escravagista. Cara, o Antigo Testamento diz que a cada 50 anos os escravos deveriam ser libertos. Que Deus escravagista é esse? E não é que o cara tinha aposentadoria, que ele ia viver 50 anos como escravo. Não. O calendário contava, e no ano 50, independente se tu trabalhou 1 ano ou 49, no ano 50, os escravos eram soltos. Sim. E outra, né? O texto de Isaías foi claro, não é para oprimir os escravos. Sim. Não é para oprimir. Sim. Então não é o escravo, para nós brasileiros, que tem, quando vê a visão do homem negro trazido da África sendo chicoteado pelo branco. Não, é o cara que estava em dívida, né? Era o cara que daqui a pouco escolheu ser escravo, se vendeu, enfim, tinham alguns motivos de escravidão que eram diferentes, não era uma pessoa à força, né? O cara fez uma dívida e tinha que pagar. Pagar como? Servindo ao cara, trabalhando, serviço, né? E olha que curioso, né? Deus fez várias leis de perdoar, de ajudar o necessitado, mas não com... claro que ele queria que o pessoal obedecesse, né? E a gente sabe que o objetivo da lei é mostrar que a gente é incapaz de obedecer pela nossa própria capacidade, mas tem princípios que, na verdade, Jesus não anulou. O perdão, a piedade, né? Ajudar, as esmolas, ajudar os próximos. Isso tudo já estava na lei. Deus já estava dizendo que essas coisas são boas. Elas só precisam ser... não podem ser anuladas, porque nem Jesus anulou. Né? A gente, não, isso aqui já não vale mais. Tá, talvez a gente não tenha que libertar mais ninguém no ano 50 de algo, né? Esperar. Não, a gente não está falando sobre esse rito. Mas a gente precisa perdoar, como Jesus falou. Tem que perdoar. Cara, é a questão, e aí a gente tem que entender contexto histórico. Sim. E a gente tem que entender quem escreveu e para quem. Sim. Sabe? Vamos levantar aqui a poeira e o YouTube que se vire. O cristão tem que guardar o sábado. Será que tem? O texto é escrito por quem? Um judeu, e a lei está legislando para quem? Para judeus. Quem é que tem que guardar o sábado hoje? Judeus. Judeu. Onde está a legislação do cristianismo? Em Atos 15, que é quando, depois do Pentecoste de Atos 2, que era só de judeu, a gente cai em Atos 10, o Pentecoste dos gentios. A gente trocou essa ideia alguns episódios atrás. Após esse Pentecoste, cara, eles formam um grupo, um concílio, uma reunião, e eles chegam lá e batem boca.
talvez horas, talvez dias, Sim. tentando entender como é que a gente vai conviver agora. Porque os judeus ainda guardam sábado, os judeus não comem certos tipos de coisa, só que agora Deus está acrescentando à igreja os gentios, que não guardam sábado, que comem de tudo, que são virados das ideias. Como que a gente concilia? Tiagão faz o quê? Baixa a bola. Pessoal, respira, agora eu vou falar. Deus aceitou os gentios, é óbvio. Pedro deu aqui o testemunho na casa de Cornélio que aconteceu. Deus não negou o Espírito, Pedro não pôde negar o batismo na água. Então agora a gente vai legislar. O que vocês têm que fazer? Abstenham-se da imoralidade sexual, abstenham-se da comida com sangue, abstenham-se de comida consagrada aos ídolos. Que eu me lembro é isso aí. Cara, essa é a legislação do cristão gentil. Sim. Então, não, eu não preciso guardar sábado. Não, mas Jesus cumpriu a lei. Jesus era um judeu. Ele viveu dentro do parâmetro judaico, Sim. elevou o nível, que a Sim. gente já falou sobre isso também. Sim. Cara, se tu ainda não fez, tu caiu de paraquedas nesse vídeo, volta lá no episódio 17, talvez. Acho que é o 17. Início do Sermão da Montanha. Cara, faz o caminho todo com a gente. Sim. E tu vai entender todas essas coisas. Agora, pro cristão, não. Sim. Não tem que guardar sábado. A gente até brincou no dia que a gente falou disso. Que a gente gravou de manhã. E o nosso almoço era carne de porco. Exato. E não tem problema nenhum, cara. Por quê? Não somos gentios. As leis judaicas cerimoniais não é pro gentio. Os princípios são perdão, que é o que tu tá falando. Sim. Generosidade, piedade, amor ao próximo. Essas coisas que são princípios e não leis cerimoniais, isso, cara, é universal. Isso é o que Deus espera de nós. Agora, lei cerimonial, e esse é o ponto do jejum. O jejum virou só uma coisa cerimonial e Deus, tanto em Isaías 58, quanto em Joel 2, e Jesus, no Sermão da Montanha, ele esmiuça. Sim. Ele arrebenta o jejum meramente cerimonial e ele vai dizer o seguinte, vocês têm que fazer o que Deus quer. E o que Deus quer? Cuidem do órfão, cuidem da viúva, não oprimam seus escravos, perdoem dívidas, deem roupa para quem está nu, deem comida para quem está com fome, façam essas coisas. Por quê? Fazendo tudo isso, a vossa luz vai brilhar. O que Isaías fala, o que Joel está trazendo sobre voltar-se a Deus, cara, não tem como. É totalmente diferente do rito meramente cerimonial. O jejum não é sobre isso. Tá, e então, uma coisa óbvia, trazendo para os nossos dias, né? Já que a gente não é judeu, além da pessoa, né, que faz daqui a pouco o jejum para tocar trombeta, né, para jogar confete para si, vamos usar uma linguagem atual. Mas como que a gente pode ser, como que a gente age hoje de forma ritual, digamos assim, nas coisas, como é que se procede hoje de uma forma que Jesus disse para não fazer? Meramente ritual? Meramente o que a gente falou no começo. É o cara que jejua e aí no dia que ele tá de jejum, ele usa roupa de qualquer jeito e ele fala baixinho, não, tô em jejum, irmão, tô orando aqui, tô me consagrando. Cara, o texto de Mateus 6, Jesus diz, não façam isso. Sim. Lavem a cara, unjam a cabeça, e esse ungir a cabeça é sinal de alegria. Sim. E os caras faziam o quê? Não, eles não se ungiam naquele dia. Naquele dia tem que ter uma aparência de um sofredor, tem que ter a aparência, é o texto de Isaías, aparência de um coração contrito. Sim. Mas o coração não está contrito, é só a aparência. Sim. Por isso Joel vai dizer, convertam-se. Quem se converte não é a aparência, quem se converte é o coração. Sim. Tô largando frase de efeito agora. Muito bom. Então, trazendo para hoje, o que tu não pode fazer no jejum? Cara, não seja hipócrita. Não seja falso, não seja um crente safado. Você tá passando fome à toa. Sabe? Um dia alguém perguntou, falando sobre jejum, e alguém perguntou, eu posso jejuar para Deus me ajudar a passar na prova? Precisa jejuar para isso? Não. Não, o que tu tem que fazer para passar na prova? Estudar para o conteúdo da prova. Estudar, gente. Eu posso jejuar para Deus me dar um carro? Tu precisa jejuar para Deus te dar um carro? Não. O que tu tem que fazer para Deus te dar um carro? Trabalhar, mano. Trabalhar. Talvez tu vai ter que fazer um financiamento, sabe? Só que, e isso é muito nosso hoje, talvez já era na época lá de Jesus, mas
A gente espiritualiza coisas que Sim. não são espirituais e a gente fica inventando essas loucuras, essas coisas de meramente aparente. Não, eu estou jejuando aqui para Deus me dar a vitória. Não, jejum não é para isso. Não é moeda de troca. Não é moeda de troca. Então, talvez essa seja a pergunta que a gente deva fazer. Uhum. E eu vou fazer para ti antes que tu faça para mim. Se não é para passar na prova, para ganhar carro e para receber vitória, Uhum. para que então fazer jejum? Boa. Eu vejo pelo menos 2 tipos de jejum na Bíblia que eu consigo lembrar. Arrependimento, né? Então, alguém estava numa situação de pecado, tomou isso à consciência e, como sinal de arrependimento, decidiu se abster de alimentos por um tempo. Lembra de algum exemplo para ficar claro para nós? Eu lembro, mas eu vou deixar na tua memória. Ah, misericórdia. É o caso de Jonas, né? Jonas. A história do livro de Jonas e a Nínive, cidade né? de Nínive. Isso. Ele, até os bichos ficaram sem comer. Olha a seriedade da coisa, Exato. né? Então, E uma cidade inteira foi posta em jejum pelo rei da cidade e nem os animais comeram. Exato. Não é essa coisinha de eu vou passar na prova. Vou ficar sem tomar Coca-Cola um dia. Cara, vale um ponto. Vale um ponto aqui. Guarda o teu raciocínio, tu vê duas coisas do jejum. Primeiro, arrependimento. Isso. Guarda o ponto. A gente tem que diferenciar jejum bíblico de jejum intermitente. Exato. Tua mulher é nutricionista. Exato. Jejum intermitente é dieta, gente. Não vem espiritualizar. Não vem. Jejum intermitente. Não para com isso, cara. Volta. E aí, óbvio que existem 2 tipos de jejum, até porque senão a gente estaria falando que Jesus estava se arrependendo, e se ele estava se arrependendo, ele tinha pecado. Boa. Então, não é o caso. Não é o caso. Uhum. Mas para buscar uma intimidade com Deus, para buscar proximidade de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, o testemunho interior do Espírito Santo, e aqui Ótimo. não tem nada de misticismo, não. Aqueles que creem em Cristo, o Espírito Santo habita no coração deles e se comunica, né? Essas são as 2 principais razões que eu consigo lembrar, né? Da gente, ou em caso de arrependimento, ou em caso de buscar uma consagração, acho que é um termo legal. Se eu não me engano, além dos jejuns obrigatórios dos judeus, eu acredito que se eu não estou enganado, tem jejuns também para os sacerdotes, eu acho. Alguma lei, eu não tenho certeza. Mas tinham outra, ou não sei se era nos nazireus, um dos 2. Nazireu, certamente. Nazireu tinha jejum, Nazireu, certamente. Os sacerdotes eu não lembro. Levítico 6, né, nazireus? Isso aí. Os nazireus, inclusive, não podiam comer certos tipos de alimento e não era por um período, né? Nunca. Era a vida inteira. Eles não podiam comer mel, não podiam comer derivados da uva, derivados de uva, vinho, nem pensar. Não podiam ter contato com animal morto, então por consequência não podia comer carne. Isso aí. Os caras eram meio veganos até. Exato. e tinha um deles que deitava o pessoal na porrada. Também conhecido como Sansão. O Sansão, né? Sansão, excelente. Eu acho que é Levítico 6, tá? Se alguém quiser ler Levítico é antes de Josué. Eu tô indo e voltando e fico pulando. Aí eu falo ao mesmo tempo. Cara, mas é perfeita a tua colocação e partindo dessa colocação, esquece a colocação anterior dele que disse para te procurar outro conteúdo falando sobre jejum. Não, fica com o que a gente está falando sobre jejum. Esquece, porque tu vai ter um monte de gente falando, não, tu vai jejuar para passar na prova. Não, tu não vai jejuar. Mas tem gente boa falando sobre jejum também. Tem também, mas fica aqui com a gente, é melhor. Dá like, te inscreve. Exato. Diz que a gente tá precisando de jejum também. Isso. Cara, muito bom. Eu nunca esqueço. Sempre que eu falo do assunto jejum, eu me lembro de um pastor. Cara, ele era estourado, assim, na década de 90, anos 2000. Estourado. Um cara vivalista, assim. E ele veio ao Brasil numa conferência. E aí ele chegou, foram uma comissão lá de pastores e os crentes foram receber ele no aeroporto. E ele cumprimentou o pessoal e lá o tradutor tentando fazer o meio de campo. A primeira palavra dele na conferência, falando na língua dele, eu não lembro se era chinês, norte-coreano, cara, tinha olho puxado e não tô sendo xenofóbico.
A primeira palavra dele: percebi que os irmãos pastores brasileiros não jejuam muito. Porque com essa barriga que eles têm, é impossível viver uma vida de jejum. Cara do céu! Rapaz! Veio. Violento. Ah, bota louco. Achou aí o Nazireu? Ah, não é Levítico 6, eu acho. Mentira eu acho que não, que o 6 cara. que eu tô confundindo talvez seja... A história de Sansão? Não é, Gideão cara. também. Ah, enfim, Tá. Depois procura o voto do Nazireu. Isso aí. Tá na Bíblia, tá no Pentateuco, provavelmente. E aí tu vai conseguir enxergar. Fonte primeira, velho. Número 6. Tava marcado. Não, mentira, não tava. A gente nem sabia dessa história. É número 6? Números, capítulo 6. Eu só errei o número do Números, livro. capítulo 6. Quando o homem ou uma mulher fizeram um voto especial, chamado voto de Nazireu, um voto de santificação para o Senhor, pelo qual ele ou ela se consagra a Yahvé como Nazireu, ele abster-se-á de vinho, ele abster-se-á de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uva, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, alguns eram para a vida toda, e aí depende do voto, né? Sim. Depende daquilo que é feito. Todo jejum é um voto? Sim. Não. Todo jejum é voto? Não. Jejum é uma coisa, voto é outro. Certo? Assim, são coisas separadas. São coisas separadas. O que é jejum? Jejum é o que a gente está falando até aqui. É que voto, 50 minutos falando. O voto ele é um compromisso, né? Voto é o que popularmente a Igreja Católica chama de promessa. Um voto é uma promessa a Deus. Sim. Jejum não necessariamente tu está prometendo nada. Tu tá te arrependendo, tá certo. ou tu tá buscando consagração. Tá certo, beleza? Exato. Então, Nazireu é voto, cara. Sim. E tem um monte de maluco hoje que diz, não, eu sou Nazireu. Não, tu não é. Eu sou Nazireu e tá tomando Del Valle, que é feito de uva. Tá brincando? Come carne. Durante todo o tempo. Então, o que eu quero dizer? Tem gente que era consagrado Nazireu a vida toda, tem gente que era por um período determinado, dependia do tempo do voto. Verso 5. Durante o tempo do seu voto, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Deus, será santificado e deixará crescer livremente o seu cabelo. Era contra os barbeiros o Nazireu ainda. Décimo, e por aí vai. Então, isso aqui é uma coisa. É o cara consagrado. Exato. E é possível o jejum levar à consagração? Sim. É o segundo ponto que tu está levantando, né? Exato. Números capítulo 6, quem quiser ler o resto depois, vai firme. Bom, então a gente tem pelo menos esses dois motivos, né, pelos legítimos bíblicos do jejum, né? Então acho que a gente tá bem claro o que Jesus estava querendo dizer, o que o jejum deve ser, né? O que ele não deve ser também, acho que a gente já deixou bem claro. Vamos seguir então? Vamos, só deixa eu fazer um link aqui, que é bom a gente perceber, que a gente sempre faz, na verdade. Verso 17. Voltamos para Mateus 6, Sermão da Montanha, Jesus falando. Mateus 6, 17. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça, lava o teu rosto. Ou seja, sem aparência de que tá sofrendo, de que tá morrendo de fome. Tô em jejum, tô morrendo de fome. Não, cara. Dá o teu jeito, melhora essa cara. Pois assim não parecerá aos outros que jejuas. Aparência externa, cerimonial. Não vai ter. Mas sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. O que vale a pena a gente perceber? Que Jesus está conectando assuntos. Sim. Não existe, a gente criou a expressão, a gente brinca, não existe esquizofrenia textual. Jesus não está desvinculando as coisas, não. Lá no comecinho, ele falou sobre o pai que vem em secreto e ele falou sobre o pai que dá recompensa. Então, lá no começo do capítulo 6, falando sobre esmola, o cara que dá esmola e toca trombeta, ele já recebeu a recompensa dele. Qual é? O aplauso humano, o tapinha nas costas. Sim. O cara que faz a esmola à mão direita sem deixar a esquerda saber, vai receber a recompensa de quem? De Deus. De Deus, o pai que vem em secreto. Oração é a mesma coisa. O cara que ora, gosta de orar publicamente para ser visto, reconhecido, vai receber qual recompensa? Aplauso humano, tapinha nas costas. Pô, cara, tu ora demais. Bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Já recebeu a recompensa dele. O cara que vai para o quarto, Mateus 6,6, e ora a Deus em secreto, recebe, sem tirar selfie, por favor,
recebe recompensa de quem? Do Pai que vê em secreto. E vai receber a recompensa. Jejum é a mesma coisa. E vale a gente também conectar antes de passar para o próximo assunto. Assim como Jesus, Isaías fala do jejum vinculado à oração. Esse é um ponto que a gente precisa ressaltar. Então, o que é jejum? Talvez a gente falou e a gente não falou nada ainda. O que é jejum? Jejum é abster-se de um alimento durante um tempo determinado para arrependimento ou para consagração. Esse é o ponto. Paulo ainda vai falar de uma outra abstinência. Sim. Paulo vai citar a abstinência sexual. Depois tu bota um bip na pós-edição, porque eu acho que no YouTube não pode falar. Tu bota um pip. Paulo vai falar sobre essa abstinência. O casal que não deve se abster da relação marido e mulher, a não ser em caso de oração, a não ser em caso de consagração. E consenso mútuo. Com consenso mútuo. Não vem com essa história, não, tô me consagrando. Não, se a tua mulher não deixou, tu não pode. Se teu marido não deixou, tu não pode te consagrar. Exato. Então, existe essa abstinência e ainda tem a abstinência do líquido. Né? Então, o cara não vai apenas não comer, mas ele vai também não comer e não vai beber nada. É o jejum absoluto, é o que provavelmente Jesus fez nos 40 dias do deserto. Ele estava no deserto, ele não tinha pão nem comida, e foi o que ele passou, e certamente sexual ele também não. Então isso é jejum. Existe recompensa para essas coisas quando a gente faz do jeito certo. E a recompensa é muito maior do que aplauso, tapinha nas costas, e como tu é espiritual, como tu jejua, como tu é ungido, tu é poderoso de Deus, tu é a marreta de Jeová na terra. Não, a recompensa vem do Pai que vê em secreto. Boa. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social, e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!